Amém, irmã Priscila? Pode começar o início relatando o que Deus fez na tua vida, minha irmã. Amém. Meus irmãos, estarei relatando aqui o testemunho, né? Da onde o Senhor me tirou, né, das trevas e me colocou na luz. Então, meus irmãos, tudo começou quando eu era criança, né? Eu tinha aproximadamente ali os meus 7 anos de idade, aonde eu gostava muito de andar com os meninos, né? Sendo da família, como os colegas de escola, da rua, né, das brincadeiras. E ali, meus irmãos, eu gostava muito de andar com os meninos, brincar de bolinha de gude. Eu gostava muito de soltar raia. Eu gostava muito de jogar futebol. Eu sempre gostava de estar no meio dos meninos. Não gostava de brincar de boneca. Não gostava muito de estar próximo às meninas, né? Estar junto com os meninos ali é assim que eu gostava, meus irmãos. Então ali, ao passar também, eu começava a escutar, tanto vindo da minha família, de algum dos meus familiares, como também das pessoas, né, ali próxima, aonde eles começavam a me chamar de Piazão. E dessa forma, meus irmãos, eles começavam a me chamar, né, de Piazão, por eu estar próximo aos meninos, por eles não me ver brincando de boneca, por eles não me ver brincando junto com as meninas, mas sempre estando com os meninos ali. E essa palavra, ela começou a entrar dentro de mim de uma forma a qual começou a ficar aquilo dentro de mim, né, meus irmãos? E ali, quando eu tinha aproximadamente os meus 11 anos de idade, de 11 a 12 anos de idade, ali o inimigo já tinha colocado aquela semente, né? Já tinha colocado aquele desejo de estar com mulher, aquele desejo de estar se envolvendo com meninas. E ali eu nunca falei, meus irmãos, eu nunca falei nada disso para minha família, eu nunca falei nada disso para colegas de escola. Isso eu guardava dentro de mim, né? Guardava comigo tudo isso. E ali, meus irmãos, quando eu tinha os meus 14 anos de idade, foi aonde eu cheguei no meu sobrinho, um dos meus sobrinhos, a qual nós éramos muito próximos, eu e ele. E ali eu cheguei próximo dele, meus irmãos, e ali eu falei: eu preciso falar algo para você. E eu preciso assumir para todos o que eu tenho dentro de mim, esse desejo que eu tenho dentro de mim, né? E ali, meus irmãos, naquele mesmo dia, foi aonde ali estava minha mãe, aonde estava a minha irmã, aonde estava algum pessoal da minha família. Foi um momento a qual eu achei até mesmo melhor estar falando para eles. E ali eu cheguei e falei à minha família, né? Ali eu assumi. Então foi nessa idade de 14 anos que eu assumi a eles que eu tinha esse desejo. Porém, meus irmãos, eu não me relacionava somente com mulher, eu me relacionava com homem. Ou seja, uma hora eu estava com mulher, outra hora eu estava com homem, né? Eu não somente me relacionava com mulher. E ao passar, meus irmãos, ao passar dos dias, ao passar dos meses, ao passar do ano, eu então, aquele desejo de estar com homem já não tinha mais dentro de mim, não tinha mais esse prazer na minha carne, né? A qual somente tinha o prazer de estar me relacionando somente com mulher. E ali, meus irmãos, eu comecei a me envolver com pessoas, com amizades que são envolvidos com o homossexualismo. Até então, eu não havia me envolvido com esse tipo de amizade, quando eu estava com homem e mulher. Mas no momento em que eu coloquei para fora aquilo, né, que o desejo, a atração de estar com mulher, foi ali que eu então decidi estar caminhando somente com pessoas que se relacionam, né, homem com homem, mulher com mulher. E ali, meus irmãos, tudo aquilo começou a me trazer uma alegria tão grande na carne, né, um prazer tão grande na minha carne,
que a cada dia eu queria mais e mais, né, estar mais me envolvendo nessa lama, estar cada vez mais me aprofundando nessa lama. Então, aí também que eu também conheci os vícios, né? Conheci a droga, né? Através de uma pessoa, através de uma amizade, né? Ali eu conheci as drogas, conheci a maconha, conheci a cocaína e por último, então eu conheci o cigarro. E cada dia mais, meus irmãos, eu ia me aprofundando mais nas drogas. Eu já sou um pouco magra, né? E eu perdi 10 quilos, porque todos os dias, quase todos os dias eu usava a cocaína. A maconha eu usava todo dia, porém a cocaína não. Mas ali, meus irmãos, foi ali que o diabo ele trabalhou mais forte ainda na minha vida. Aonde eu conheci as drogas, aonde eu conheci os vícios, né? Ali o diabo ele veio com tudo, me escravizou de uma certa forma, meus irmãos, terrível, né? Os vícios é algo terrível na vida do homem, na vida da mulher. Muitos estão escravizados nos vícios, na droga, no homossexualismo, e muitos querem deixar os vícios, o homossexualismo, infelizmente não tem força, porque é algo muito forte na carne, é algo muito forte que luta contra a vida do jovem, do adolescente, do homem e da mulher. Mas tem um Deus que ele liberta, tem um Deus que transforma, tem um Deus que escolheu desde o ventre, né? E ali o Senhor sabia que iríamos tropeçar durante a nossa caminhada, mas que um dia serviríamos a Ele. Aleluia. Então, meus irmãos, e ao passar dos dias, dos meses e dos anos, ali eu então me envolvi com uma jovem, a qual nós moramos juntos 3 anos. Irmã Priscila, nessa época você tinha quantos anos? Nesse tempo, meus irmãos, eu tinha de 16 para 17 anos, aonde eu morei 3 anos com essa jovem. Você ficou quanto tempo morando com ela? Fiquei 3 anos. 3 anos morando juntos na mesma casa. E conta agora para os irmãos, para nós, né? Como que despertou, como que Deus trabalhou para você conseguir sair do meio que você estava no lamaçal do pecado, estava ali no laço, né? Nas cordas de aflição. Como é que foi, irmã Priscila? Então, meus irmãos, eu morei 3 anos junto com essa jovem. E ali aconteceu que num certo dia ligaram para ela, a família dela lá de Santa Catarina ligou para ela e falou que a mãe dela estava muito mal, estava com câncer, estava com coágulo, né, na cabeça, estava muito mal mesmo. E ali eu falei para ela, prestem bem atenção, meus irmãos, porque aqui já era o trabalhar de Deus e eu não sabia. Ali eu falei para ela assim: é importante que você vá para a casa da tua mãe cuidar dela. É importante que você passe um tempo lá, porque a tua mãe ela pode perder a vida e você não ir, porque ela não queria ir, meus irmãos, ela não queria ir. Mas aí eu falei para ela, é melhor que você vá, né? Para que você cuide da tua mãe lá, porque a qualquer momento, a qualquer hora tua mãe pode perder a vida e você ficar com a consciência até mesmo pesada. E ali, meus irmãos, ela foi para Santa Catarina. Eu morando em Curitiba, ela foi para Santa Catarina. Então ali, meus irmãos, nós conversávamos, mantinha um contato através do WhatsApp, né? E ali um certo dia eu mandei mensagem para ela. E eu falei assim, que ela não precisava voltar, porque eu queria algo diferente para a minha vida. Então ali, meus irmãos, foi algo que ela entrou em um desespero, ela procurou suicídio, porque ela não esperava isso. Eu, estando na carne, não esperava isso, mas o Senhor Jesus Cristo, Ele ali já tinha um processo, né? Onde permitiu ela se distanciar
para que então o Espírito Santo de Deus alcançasse, encontrasse liberdade na minha vida para poder me libertar, para poder trabalhar na minha vida e para poder me tirar das garras do inimigo, das trevas, me colocar na luz. Então aí, meus irmãos, foi que eu mandei essa mensagem para ela. Ainda tinha, as coisas dela estavam tudo em casa. E ali, meus irmãos, depois então, nunca mais tive notícia dela, né? Ali eu decidi cortar as redes sociais, né? Porém, no momento em que eu falei para ela, para me distanciar dela, que eu iria servir a Deus, eu iria procurar um outro caminho, ainda eu não havia cortado o meu cabelo. Só para nós entender, irmã Priscila, então você estava nessa prática, mas ainda estava como mulher, isso, cabelo comprido? O meu cabelo estava comprido, porém eu raspava do lado, mas as vestes de homem. Mas um lado só, você raspava os dois lados? Um lado só. Um lado só raspava. E depois que ali já Deus começou a trabalhar, né? Que você estava saindo já do pecado, nesse pecado que você estava, casada, né? No mundo espiritual, o inimigo já tinha prendido a alma dela. Você começou a ir para a igreja, ou não? Exatamente, ali eu comecei. Começou o primeiro passo indo para a igreja. Isso. E daí o que aconteceu quando você começou a se afirmar na igreja? Ali eu comecei a ir, né, para a igreja como visitante, queria algo diferente na minha vida. Aí até que eu cheguei para minha mãe e falei: mãe, eu não vou ficar na igreja. E foi aí que o inimigo veio com mais força na minha vida. Foi ali então que eu cortei o meu cabelo, né? A minha família ficou muito triste. Eu tinha o meu cabelo, era bem comprido mesmo, né? Era bem comprido o meu cabelo, mais do que agora. E minha família ficou muito triste, né? Ali. E ali foi que eu cortei meu cabelo. Então ali veio... Aí você deixou um corte de homem. De homem. Um corte de homem. É como está na capa aí o corte que ela usava essa época. E quando você cortou o cabelo, você aí mergulhou de vez daí para o mundo mesmo. Já estava no pecado, mas daí parece que você se aprofundou mais no profundo do pecado ainda, é isso? Exatamente isso. Aí foi então, meus irmãos, que eu começava a enganar diversas meninas, né? Ali então eu vivia 3 namoros ao mesmo tempo, né? Onde eu ficava com 3 meninas ao mesmo tempo, 4, né? Eu nunca estava com uma menina ao mesmo tempo, né? O prazer da minha carne era estar com várias meninas ao mesmo tempo, aonde eu enganava uma, enganava outra, dizendo que eu estava somente com esta. Mas não, ali eu estava com mais de uma, estava com 2, 3, né? Eu saía da casa de uma, eu já marcava para se encontrar com a outra. E foi aí, meus irmãos, que ali o pecado... Irmã Priscila, você estava ali nesse mundo enganando todas as meninas que se envolviam com você. Mas você já tinha se libertado das drogas aí ou não ainda? Aí eu já não usava mais droga, meus irmãos. Também voltando um pouquinho ali, no momento em que eu vivi 3 anos com essa jovem, né, onde eu não havia cortado meu cabelo ainda totalmente, onde eu vivi 3 anos com essa jovem, ela não conhecia as drogas e ela mentiu para mim. Ela falou que ela já tinha usado droga. Eu já usava, né? Ali eu já tinha alguns meses que eu tinha conhecido a droga através de uma social. Social é uma casa onde fazem bagunça, né? E convida os amigos e convida os próximos para fazer bagunça dentro daquela casa, seja droga, bebida, né? Tudo aquilo que se chama trevas. Não tinha. Não, isso não tinha. E ali, meus irmãos, eu não usava cocaína, eu usava maconha, porém a cocaína não usava, sempre tive nojo, não queria saber dessas drogas assim. E foi ali que uma amizade falou, eles estavam drogados, somente eu não estava. E ali eles começaram a me falar do efeito que fazia aquela droga e eu fiquei até brava, né? Falei, não me chame mais para essa prática porque eu não gosto disso, eu não quero. E ali eu já estava no efeito do álcool, já tinha bebido. E até de tanto eles insistirem, foi mais ou menos uma carreira assim de cocaína. Assim de cocaína,
porque eles queriam me dar uma quantidade grande. E eu falei, não, então eu vou usar um pouquinho. E foi uma quantidade assim, meus irmãos, que eu usei naquela noite, onde o efeito da bebida passou rapidamente. E foi dali então que eu comecei a me aprofundar na cocaína, onde eu usava de gramas. Eu pegava pela noite, eu amanhecia me drogando. Eu esperava o menino a qual ele trazia na porta da minha casa. Eu esperava ele acordar, de ligar o celular para mim poder ligar para ele trazer mais droga para mim. Eu gastava muito dinheiro com droga, passava a madrugada se drogando, e amanhã também, né? Durante a manhã ali eu também passava me drogando. Então aí que eu conheci essa jovem, né, meus irmãos, aonde eu voltei um pouquinho para relatar para os irmãos, né, a respeito dos vícios da droga. Foi ali que eu conheci essa jovem, aonde tivemos o namoro, e decidimos então que ela viesse a gente morar juntas. E ali, meus irmãos, ela falou para mim que ela já tinha usado a cocaína. Nós usávamos maconha junta, porém a cocaína ela não usava, e ela mentiu para mim, falando que já havia usado. E numa certa noite a gente começou a usar, ali aonde usamos com o pessoal. E dali então, meus irmãos, a minha vida assim, meus irmãos, virou uma ruína, uma destruição. A minha vida no homossexualismo já era terrível, mas quando eu conheci a cocaína, meus irmãos, a minha vida ficou de uma perdição assim mesmo, sabe, meus irmãos? De pior, de ruim para pior. Então ali que eu passei 3 anos morando com essa jovem, ali eu pegava droga, eu vendia droga também. Comecei a vender droga dentro de casa, mas eu vendia, tinha uma balança dentro da minha casa, eu pesava a quantidade e vendia para aqueles que eram mais próximos de mim ali, os meninos que estavam mais próximos, e ali eu vendia aquela cocaína para eles. Então, meus irmãos, começou a vir também uma angústia em mim, no momento que amanhecia. Eu amanhecia me drogando, quando passava o efeito eu começava a chorar. Eu chorava muito e falava que eu já não queria mais aquela vida para mim. Eu já estava cansada de viver aquela vida nas drogas, nos vícios, aquela vida miserável, né? Então aí veio a libertação dos vícios, foi através de quando eu estava juntamente com ela. E também tinha outra pessoa usando, e nós estávamos usando maconha. E ali eu comecei a passar muito mal, fiquei muito mal. E ali essa pessoa me tirou ali para fora, começou a me acudir. E nada passava, o meu corpo já estava gelando, eu deitei na cama. Ali o enxu da morte já estava chegando perto de você. Isso, o meu corpo inteiro começou a gelar, e o meu quadril para baixo, as minhas pernas faziam assim, ó. Eu não conseguia ter o controle de parar de balançar minhas pernas. O meu olho começou a abrir de uma forma, e eu comecei a perder o sentido. Eu comecei a olhar para tudo, e ali foi então que eu falei, eu vou me despedir da minha família que aqui está, porque eu vou morrer. E então, meus irmãos, que ali foi o Senhor que falou comigo. Oh, glória, aleluia. Oh, Deus vivo. Obrigado, Senhor. Ali veio uma voz para falar comigo. Então eu clamei em alta voz, que eu acho que até os vizinhos ouviram. Eu ainda estava com essa jovem, e eu gritei tão alto que eu falei: Senhor, tem misericórdia. Não permita que eu morra. Se o Senhor me der uma última oportunidade, eu nunca mais vou usar as drogas. Eu nunca mais vou usar os vícios. Porém, meus irmãos, o ser humano no momento da angústia, da dificuldade, ele se lembra de Deus, mas e depois? Ao passar de uns dias, eu novamente fui lá e fiz o uso da droga. E eu começou a me deu assim um mal-estar tão grande, um frio. Não que nem dessa forma que aconteceu, mas me deu uma sensação tão ruim, que ali eu senti demônios perto de mim. E foi ali então que eu caí na realidade e falei: Deus, não é brincadeira. E dali então eu nunca mais usei, continuei com as mesmas amizades. Essa jovem ainda ali estava morando juntamente comigo.
e eu fazia carreiras de cocaína para pessoas, mas eu não usava mais. E as pessoas até zombavam de mim. Eu ia para a balada LGBTS, também não bebia e não usava droga. E as pessoas zombavam, mas eu lembrava daquilo que eu havia prometido para o Senhor. E Deus então havia tirado aquele desejo. No momento em que eu fazia, enrolava baseados, né, a maconha para as pessoas, estava ali no meio, porém eu não usava, né, porque verdadeiramente o Senhor já havia me libertado. E foi aí então, ao passar de uns dias, semanas ou até mesmo alguns meses, ali eu não vou me recordar certamente, mas foi ali então, nesse processo de libertação dos vícios, foi que a mãe dela começou a passar mal. Que eu falei para que ela fosse para lá, para que então cuidar da mãe dela. E foi ali então que eu falei para ela, né, que eu não queria mais estar junto com ela. Eu já não queria mais essa vida. Glória a Deus. Ali já era o próprio Deus trabalhando na tua vida, né, irmã Priscila? O próprio Senhor já movimentando sobre a tua vida. E quando você se libertou das drogas primeiro, mas ainda continuou nas práticas do pecado, cabelo curto, igual de homem, usava boné, roupa de homem mesmo você usava, né? Moleque mesmo andava. Isso. E ficou nessa prática daí, no bel prazer da carne, no bel prazer desse mundo. E quando que aconteceu o mover de Deus para você acordar e despertar daquilo que você estava vivendo, que aquilo lá ia te condenar ao abismo, ia te levar para o inferno? E porque assim, você falou para mim que você cortava o cabelo igual homem, andava igual homem, mas não gostava que as pessoas tivessem você como homem, né? Como que é isso, irmã Priscila? Exatamente isso, meus irmãos. Tem uma palavra que o povo chama, eles chamam de sapatão, né? O povo fala dessa forma. Eu não gostava que me chamasse assim. E muitas pessoas, porque assim, meus irmãos, a voz de mulher, mas da forma que eu andava, as pessoas achavam que eu era um menino, né? Até me chamava assim, como homem. E quando eu olhava, eu já olhava que não gostava. Porque eu não gostava, por mais que estava com vestes de homem, cabelo cortado como homem, mas eu não gostava que as pessoas me confundissem, me chamassem de uma forma de homem, me tratassem como homem. Porque eu sabia que eu era mulher. Dentro você sabia. Sim, mas sim. era o próprio Espírito Santo, já que estava impulsionando isso dentro de você, né? E quando você acordou de tudo isso que estava vivendo, irmã Priscila, como é que foi? Você, da noite para o dia, saiu o desejo por mulheres? Como é que foi isso aí? Então, meus irmãos, aí eu passei, foi um ano, o Senhor me libertou dos vícios, né? E depois de um ano certinho, foi no mês de março para abril dos vícios, e do mês de março para abril do ano seguinte, foi aonde o Senhor me libertou do homossexualismo. Aonde, meus irmãos, como relatei ali, eu vivia com várias jovens, várias meninas ao mesmo tempo, né? Um dia eu estava com uma, no mesmo dia eu deixava de estar com uma, já estava com outra. E sabe o porquê que eu fazia isso, meus irmãos? Também porque eu sentia um vazio. Aí então que começou a entrar um vazio muito grande dentro de mim, que eu achava que se eu tivesse com várias meninas ao mesmo tempo, ali iria preencher aquele vazio. Ou se eu não fosse a presença de uma que preenchesse o vazio, certamente a outra iria preencher o vazio que estava dentro de mim. Então, meus irmãos, teve um tempo ali onde eu me envolvi com uma jovem, e esse foi o último relacionamento que teve, onde eu me envolvi com essa jovem, e ali, meus irmãos, eu não estava com várias meninas ao mesmo tempo. Eu permaneci somente com essa jovem, aonde ali também assumi o relacionamento, porque várias outras meninas queriam assumir relacionamento comigo, e eu falava que não queria. Por que eu falava que não queria? Porque se eu assumisse relacionamento com uma, outra ia saber. Então eu nunca assumia, mas com essa, eu assumi o relacionamento com essa jovem, no homossexualismo. Então passou dias, passou semanas, passou meses,
E ali, meus irmãos, aquele vazio, aquela tristeza, aquela angústia, que nem a minha família sabia, mas quando eu deitava a cabeça no travesseiro, eu chorava. Eu chorava porque era um vazio que nem a família preenchia, nem amigos, nem relacionamento preenchia esse vazio. Era um vazio tão grande dentro de mim, meus irmãos. Não cheguei a ponto de querer o suicídio, não. Mas nada preenchia o vazio. Meus irmãos, nós sabemos que o pecado, ele é prazeroso para a nossa carne. Mas o pecado já não me trazia mais prazer. O pecado já não me trazia mais atração. O homossexualismo já não me dava mais prazer. Porque era um vazio tão grande, eu não sabia o que estava acontecendo. E num certo dia, dentro de uma balada, eu não entendi o que estava acontecendo. Mas antes da conversão, o Espírito Santo de Deus, ele falou comigo. Dentro dessa balada, o Espírito Santo de Deus falou comigo dessa forma: o que é que você está fazendo aqui? E ali, meus irmãos, eu parei e comecei a olhar aquelas pessoas tudo se drogando, homem com homem, mulher com mulher, transexual, coisas absurdas, nojentas, horrendas, meus irmãos, coisas terríveis, terríveis mesmo, aonde eu comecei a observar. Eu paralisei junto com essa jovem, eu paralisei o meu corpo e comecei a olhar tudo o que estava acontecendo ao meu redor. Liberta já dos vícios, não estava alcoolizada nem drogada porque já não usava mais. Então eu comecei a observar, e ali o Senhor também novamente falou comigo, que se aquelas pessoas morressem na prática daquele pecado, elas iriam para o inferno. E eu nunca mais me esqueci disso. E estando com essa jovem, com o vazio, com a tristeza, com a angústia na alma, foi então que eu cheguei ao Senhor. Eu me lembro como hoje. Eu cheguei com um coração sincero, pecadora, miserável, reconhecendo, e com um vazio na alma. Eu chorei, eu falei: Senhor, meus irmãos, eu não tinha o conhecimento de quem era o Espírito Santo. Eu não tinha esse conhecimento profundo, não. Mas eu sabia que tinha um Deus criador dos céus e da terra, e foi aquele que atentou a minha oração, o clamor, quando eu clamei por misericórdia, quando eu estava morrendo, a qual o Satanás quase levou a minha alma. E eu sabia que tinha um Deus que fez céus e terra, então eu clamei e falei: Senhor, se esse relacionamento não me trazer prazer, não me preencher isso que tem dentro de mim, esse vazio, eu vou entregar a minha vida para o Senhor. Eu vou entregar a minha vida para o Senhor. E passou os dias. Essa jovem também muito angustiada, meus irmãos. Ela tinha um vazio tão grande dentro dela que nem ela também sabia. Conhecedora da palavra, ela também. E ali, meus irmãos, eu cheguei nessa jovem e falei: a partir de hoje eu não quero mais saber dessa vida. E foi a primeira pessoa, pastor, que eu anunciei o evangelho. Ô, glória! Foi ela. Foi aonde eu falei, mesmo eu estando ali no erro, né? Querendo que Deus tirasse esse vazio, essa tristeza e preenchesse. Foi ali que eu falei para ela: essa prática não é certo. Não tem como homem com homem e mulher com mulher. O Senhor, Deus, Ele fez homem e mulher, não tem como. E foi aí que eu falei para ela que eu já não queria mais. Eu já estava cansada. Eu queria entregar minha vida para o Senhor e viver uma nova vida. Glória a Deus, irmã Priscila. Que tremendo, irmã, o que Deus fez na tua vida. Olha para você ver. Você que está conosco, você que está nos acompanhando, né? Compartilha essa live. Compartilha em nome de Jesus, meu irmão. Uma live que tem que ser compartilhada. Imagina, vai chegar em família que tem a mesma situação da irmã Priscila. A mesma situação. Quem sabe mãe tem uma filha que está assim, né?
está no libianismo, está na prática do pecado, manda para ela. Você conhece alguém que está nessa prática do pecado? Envia para ela esse testemunho tremendo da irmã Priscila. Envia, eu tenho certeza absoluta que ela vai receber um choque de realidade. Mas vamos continuar porque a hora não espera. Irmã Priscila, Deus também usou teu irmão, não usou? Isso, Deus usou meu irmão também, meus irmãos. Como ela contou para mim que um dia ela estava no quarto. Pode contar, irmã. Então, meus irmãos, ainda na prática ali do pecado, do homossexualismo, como relatei para os meus irmãos aqui, com sinceridade, eu falo na presença do Senhor, com verdade, que eu achava que era certo, que não era pecado viver homem com homem, mulher com mulher. Eu não tinha esse conhecimento da palavra, né? Conhecia que Deus era criador dos céus e da terra, porém não sabia desse conhecimento. E eu não tinha falado isso aqui pro meu irmão, meus irmãos. Meu irmão nem sabia disso aqui, ó. E eu falava assim, que é certo, que não tem problema homem com homem, mulher com mulher. Isso não está na Bíblia. Eu falava assim, isso não está na Bíblia. Você questionava então, né? Você queria que alguém provasse para você que isso era pecado. Mas o Deus vivo usou o próprio irmão dela para acordar essa irmã aí. Eita glória. Aí então, meus irmãos, que num certo dia eu estava no meu quarto, aonde o meu irmão, ele bateu na porta e me chamou. Ali eu atendi ele e ali ele simplesmente falou com essas palavras. Ele falou assim: abra a tua Bíblia lá no livro de Levíticos. Abra a tua Bíblia lá no livro de Levíticos. E ele me deu o versículo e o capítulo do livro de Levíticos. E eu fui lá e abri. E quando eu abri a palavra, ali estava dizendo que não pode homem com homem. E também não pode mulher com mulher, meus irmãos. Então ali eu entendi que a prática que eu estava fazendo era errado perante os olhos do Senhor, né? Ali eu entendi que era bíblico e que não pode homem se deitar com outro homem e mulher se deitar com outra mulher. Então ali eu já conheci, meus irmãos, né? Então ali já não tem mais culpado por inocente, nem inocente por culpado. Eu já conheci, né? Ali eu já sabia. Então essa palavra ficou gravada dentro de mim, meus irmãos. Glória a Deus, irmã Priscila. Irmã Priscila, como que começou a surgir a chama dentro do teu coração pela obra do nosso Papai do Céu? Como que começou o desejo de evangelizar? Porque hoje é uma serva de Deus, né? Uma serva prega a palavra, leva os folhetos, marchando no meio da rua, pregando, fazendo a obra com os moradores de rua lá em Curitiba. Quando que começou o desejo de você começar a dar atenção daí para as coisas do nosso Senhor? Porque até aí era tudo para o mundo, tudo desejo da carne, né? E como que começou, irmã? Como é que foi isso aí? Meus irmãos, algo aqui também, que o amor pela alma, pastor, eu já tinha no mundo. No pecado eu queria ajudar as pessoas, eu queria ajudar, dar alimento, ajudar as pessoas, porém eu estava naquela prática, né? Então assim, Deus ele já tinha isso na minha vida, só que isso vai ser colocado em prática no momento que a gente se achegar aos pés do Senhor. Conhecer a verdade e a verdade vos libertará. A verdade vos libertará. E ali, meus irmãos, no processo de libertação, foi então que quando eu estava já no ventre materno da mãe, ali Deus já havia usado um servo do Senhor para falar para minha mãe que seria uma menina. E que Deus tinha uma grande obra a realizar na vida dessa criança. Eita glória, forte. Deus tinha uma grande obra para realizar na vida dessa criança. E passou todo esse processo, né, meus irmãos? E ali então que eu entreguei a minha vida, depois que falei com essa jovem, né? Ali eu cortei o mal pela raiz, me desfiz de todos os contatos, redes sociais, Facebook, tudo. Me desfiz de tudo, né? E foi ali então que eu entreguei minha vida ao Senhor.
E, meus irmãos, toda vez, pastor, que eu pegava oportunidade na igreja, eu orava com lágrimas pelas almas. E isso acendia cada vez mais aquela chama dentro de mim, né? De fazer a obra do Senhor, de amor pelas almas, de evangelizar, né? De estar ali levando o evangelho para os perdidos, para os angustiados, atribulados, oprimidos, né? Então, quanto mais eu buscava o Senhor, mais ainda eu tinha essa chama. Mas essa chama, ela acendeu mais forte dentro de mim quando eu fui batizada com o Espírito Santo. E eu fui batizada com o Espírito Santo dentro do banheiro de casa, meus irmãos. Ali eu cheguei muito triste do trabalho. E eu só queria simplesmente largar a minha bolsa de trabalho, dobrar o meu joelho e orar. Foi então que eu só comecei a glorificar o Senhor ali. Eu recebi o batismo com o Espírito Santo. E ali veio mais forte ainda também a chama de querer orar, buscar, estar na presença do Senhor, né? Dava 7 horas, eu já estava na porta da igreja para buscar o Senhor, para fazer a obra do Senhor. Primeiro amor, né? Esse primeiro amor é maravilhoso. Ele nos enche de uma maneira que é tremendo. Irmã Priscila, e como que você começou a fazer a obra? Porque o Deus veio trabalhando na tua vida daí, né? Você parou de cortar o cabelo, né? Saiu fora da toda a prática do pecado. Mas, e aquele desejo que você tinha? Porque você sentia atração por mulheres, né? Você olhava para uma jovem, você tinha atração por ela, não tinha? Isso, não. Sim, quando você estava lá atrás. Isso. E como que sumiu? Que você olhou um dia para uma jovem e não sentiu mais o desejo. Você sentiu amor, maior amor de irmã. Sim. Como é que foi isso? Então, meus irmãos, aí no processo de libertação, eu busquei muito, eu jejuava muito, no trabalho mesmo, né? Eu trabalhava com alimento e eu não comia, né? Então eu jejuava muito, eu buscava muito ao Senhor, porque eu já não queria mais aquilo para mim. Então esse processo assim foi rápido. Foi rápido, onde Deus trabalhou na minha vida tirando esse desejo, porque eu me entreguei verdadeiramente e falei que eu não queria mais. Preencheu o vazio que estava lá com Jesus. Isso, porque ali na prática do pecado, o pecado já não estava mais trazendo esse prazer para mim, né? Quando eu estava com aquele vazio, antes de entregar a minha vida, já não estava mais aquele desejo dentro de mim de praticar aquilo, né? Que o pecado ele é prazeroso, mas não estava mais trazendo prazer para minha carne. Até então, no processo de libertação, eu permaneci buscando para que não viesse o velho homem querer contaminar, né? E o inimigo se levantou muito, pastor. Muito. Nessa época agora, ele começou a trabalhar em outras áreas. Como é que foi? Muito. Bombardeou. Ele enviava meninas lá na porta da minha casa. Os pratos continuou chegando para você. Continuou chegando, mas você continuou recebendo os pratos ou rejeitou os pratos? Eu rejeitava, né? Eita glória. Eu falava para minha mãe que a minha mãe podia atender e dizer a verdade, né? Eu nem ia até lá. E também encontrei pessoas, né? Ali nós temos a certeza que o Senhor, quando nos liberta, que eu cheguei a encontrar jovens, né? E também, onde eu trabalhava, essa mesma jovem que chegou aí na porta de casa atrás de mim, e ela chegou aí no local de trabalho, eu como serva de Deus, com a saia, fiz questão de mostrar que eu estava usando saia. Já estava diferente. Isso. Você saiu e conversou com ela? Saí, conversei com ela e mostrei. Eu quis fazer isso para mostrar que eu tinha mudado a minha vida e que aquilo que eu fazia outra hora eu já não queria mais, né? Então veio, meus irmãos, o inimigo, ele lutou de todas as formas, usou pessoas para me afrontar. Dentro do meu trabalho, a gente trabalhava sempre muito bem em grupo, as pessoas começavam a se virar para mim, não queria mais a minha companhia, me rejeitavam, né? Zombavam de mim, né? Não queria mais estar próximo de mim, até mesmo armavam ciladas para tentar me tirar da onde eu estava trabalhando, né? Mas eu não deixei de semear a semente naqueles corações, né? Onde um deles também se envolvia com homem, né? E conversava, deixei a palavra de Deus antes de sair desse emprego. E é muito forte também, pastor, que
depois de tudo isso acontecer, eu encontrei pessoas que acompanharam a vida que eu levei outrora. Te conhecia do passado. Isso. E aonde, meus irmãos, a pessoa chorava, olhou para mim e falou: verdadeiramente Deus liberta. Eita, olha Show, só. com lágrimas nos olhos. Porque nós somos um testemunho vivo, né, irmã Priscila? Nós somos um testemunho vivo de Jesus. Porque se você continua a mesma pessoa do passado, ainda não teve a transformação. Ainda não nasceu de novo. Então, se vivia na cachaça, agora não pode mais ser reconhecido como um cachaceiro. Se estava na prática, né, das drogas, agora as pessoas não podem te reconhecer mais como um drogado. Não, agora é servo de Deus. Agora é serva do Deus vivo, né? Se relacionava com mulheres, agora não pode mais ser vista como agora dessa maneira. Mas, irmã Priscila, agora, conta para nós agora, os primeiros passos na obra. Como é que foi os primeiros passos que você começou a fazer a obra, que você sentiu essa chama queimando, né? De ir para a rua, pregar o evangelho, falar do amor de Jesus e pregar o arrependimento, o evangelho verdadeiro e genuíno do céu. Glória a Deus. Aí, meus irmãos, na ida e volta do trabalho, aonde eu ia, se eu ia no mercado, no comércio, eu sempre tinha que estar com a Bíblia na minha mão, né? Sempre a Bíblia tinha que estar comigo, porque eu sabia que eu ia encontrar alguém na rua e eu teria que deixar a palavra do Senhor naquele coração plantada. E ali, meus irmãos, na ida e volta todo dia do trabalho, pelo menos uma alma eu queria parar para falar do amor de Cristo. Pelo menos uma alma que estivesse ali, né? Eu queria evangelizar. E então, meus irmãos, até mesmo antes de eu passar para o Ministério Reage, né, que eu estava em outro ministério, ali eu convocava os irmãos para nós fazermos evangelismo. Vamos evangelizar. E muitas das vezes não tinha ninguém para ir comigo, né? Só que eu não queria ficar parada. Aquela chama, ela ardia muito forte, como até hoje ela queima dentro de mim. E ali, meus irmãos, eu tive experiência, pastor, que eu não costumo falar assim, né? Mas eu vou estar relatando para os nossos irmãos aqui. Aonde eu chegava em casa da igreja, já estava com o meu pensamento o que eu ia fazer. Chegava da igreja e eu já pegava um pote, arrumava a marmita e eu ia lá naquele lugar onde eu sabia que aquela pessoa iria estar ali. E ali eu ia lá e levava o alimento para aquele morador. Voltava para casa. Você começou a fazer a obra sozinha. Esse desejo no teu coração, você não conhecia a Reage nessa época, né? Não. Mas já estava dentro de você essa vontade de fazer a obra do papai. Já estava. Não, pastor, eu conhecia a Reage. Ah, já conhecia? Já conhecia. Eu conhecia o Ministério Reage logo que inaugurou. Na inauguração já no comecinho, você já começou a acompanhar. Eu já conhecia, já desde... Mas você conheceu Flávio e Gisele antes ou depois do ministério? Já estava? No ministério. Eu conheci através ali que eu comecei a acompanhar mesmo, através do testemunho da irmã Ingrid e da jovem Maiara? Acho que é uma jovem que foi arrebatada. Não lembro o nome, acho que é Márcia, se não me engano. Então, daí que eu comecei a acompanhar com mais frequência, né? E veio aquele desejo de estar aqui. Então, meus irmãos, ali eu fazia, infelizmente, né? Não tinha a mesma concordância, o mesmo foco e a fé. Então, ali eu ia sozinha, meus irmãos. Somente eu e Deus. Eu ia, né? E já teve também casos assim de eu passar na rua, saindo da igreja, e o Senhor falar comigo, como até hoje: vai e fala ali com aquela pessoa. E eu não ia, pastor. E a pessoa, quando ela se distanciava de mim, eu saía correndo atrás dela. Levava a mensagem para a pessoa. Para levar a mensagem, E já teve situação também de eu passar por um morador e eu parei ele. Eu tive uma experiência muito forte esse dia, onde eu parei nesse morador de Venezuela e comecei a conversar. Estava eu e minha mãe. Comecei a conversar com ele para levar o evangelho. E ali ele estava com fome. Eu falei: pois então nós vamos levar você lá para casa e vamos te dar o alimento para você se alimentar. Ele não tinha onde ele ficar. Ele tinha vindo de Venezuela, não tinha lugar. E nós levamos ele para casa. E ali nós demos o alimento para ele. E
o próprio Deus usou ele para falar comigo, né? Aonde o inimigo iria se levantar comigo por causa dessa ação que eu fiz. No momento que ele virou as costas, eu fechei o portão que ele foi, né? Eu e minha mãe já tinha dado o alimento para ele, ele foi. Antes de eu chegar na porta da minha casa, eu passei uma batalha espiritual, né? Ali o inimigo se levantou com grande fúria, né? E de lá para cá, meus irmãos, a cada dia, né? Essa chama dentro do coração de fazer a obra. E se eu não faço, Eita, me dá uma tristeza muito grande dentro de mim. Se eu não levar a palavra, que seja uma alma, me dá uma tristeza grande dentro de mim, né? Então é algo muito forte, né? Que o Senhor ele já tem para cada um de nós o seu lugar reservado. O que é que nós vamos fazer na face dessa terra, né? Independente da forma que nós vivíamos outrora, o Senhor ele apaga tudo. Ainda que o adversário da nossa alma se levante, use pessoas para querer falar daquilo que nós vivíamos outrora. Nós sabemos que em Romanos 8:1 vai dizer que já não há mais condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus, aqueles que não andam segundo a carne, mas direcionados pelo Espírito. Glória ao Senhor Jesus. E agora, liberta, né, da escravidão, liberta das garras de Satanás. Hoje se encontra no ministério onde tem um povo que está na mesma frequência, né, fazendo a obra de Deus. A irmã está muito feliz, dá para ver pelo sorriso dela, né? Está sorridente, alegre, feliz, porque Deus trabalhou, Deus libertou, arrancou, né, do charco de lodo fedorento, tirou, deu um banho no sangue dele, né? E hoje está aqui para contar o testemunho do que Deus faz. Então, irmã Priscila, uma jovem que esteja do outro lado, que esteja passando pela mesma luta que você passou, pela mesma escravidão, dá para sair desse pecado, irmã? Com certeza. Com Jesus sai ou não sai? Com Jesus, com certeza, né? O homem, nós, o pastor, todos nós, da nossa força, a gente não sairia da onde nós estaríamos. Por quê? Porque a força não vem da carne nem do sangue. A força, ela vem de Jesus Cristo. Pois somente Ele tem o poder de libertar. Somente Ele tem o poder de transformar. Somente Ele tem o poder de tirar toda angústia. Quem sabe você que está vendo essa live, quem sabe é um filho teu, ou um vizinho, quem sabe é teu neto, quem sabe é teu irmão que está passando essa situação no homossexualismo. E quem sabe você, meu irmão e minha irmã, já pensou consigo em deixar de orar, em deixar de clamar, em deixar de interceder pela libertação e salvação. Eu falo para você, não deixe de orar, não deixe de interceder, porque na hora do Senhor essa alma será liberta e resgatada. No momento do Senhor, não há nada que possa fazer cessar as mãos do Senhor. Se a vontade do Senhor agora é de alcançar você que está nessa mesma vida que eu outrora levava, quem poderá impedir as mãos do Senhor de te libertar? Quem poderá impedir as mãos do Senhor de tirar desse abismo? Quem sabe você não tem força, você diz consigo, eu quero, mas não tenho força. Mas clama ao Senhor. Busca o Senhor, abre o teu coração, porque Deus há de te libertar. Quem sabe você até mesmo, você quer, mas fica pensando, o que é que fulano, ciclano vai falar? O que é que fulano vai falar? Eu vestida como homem, vou andar de saia, deixar o meu cabelo crescer. Mas as minhas amizades, eu quero dizer que as tuas amizades não vai salvar a tua alma. Mas Jesus Cristo, Ele pode te salvar. Jesus Cristo, Ele pode limpar essas lágrimas de angústia, tirar este vazio, este aperto que está no teu coração, esta opressão dia e noite que não cessa. O Senhor Jesus Cristo, Ele tem o poder, pois Ele é a vida. Todo aquele que comer deste pão nunca mais tornará a ter fome. Todo aquele que beber desta água nunca mais tornará a ter sede. O Senhor é o pão da vida que alimenta a alma do perdido, que alimenta a alma do angustiado, todo aquele que está aprisionado nas garras do diabo. O Senhor Jesus tem vida e vida com abundância. Não se esqueça que a tua alma, ela é muito importante e muito valiosa para o Senhor Jesus Cristo. Eita glória, dá para sentir o poder de Deus, a presença muito forte, né?
do nosso Senhor Espírito Santo entre nós. Agora, para nós estar encerrando a live, eu preciso que a irmã frisa bem essa parte, que eu sei que é importante para aqueles que estão em casa. Muitos falam, eu comecei essa prática com 13 anos, outro com 7, outro até mais velho, né, com 19 anos. Teve um testemunho de um jovem que ele veio, acho que é de Brasília ou do Rio de Janeiro, que veio para cá, não me lembro, que ele estava na faculdade e o demônio preparou uma cilada para ele. Não sei se você lembra que eu contei esse testemunho. Ele estava na faculdade e ia trocar o professor. Você não chegou a ver? Então, ele tinha uma vida normal e quando o diabo preparou esse laço para ele, foi assim. Já vou voltar aqui para não finalizar, só que eu tenho que pôr esse ponto para vocês entenderem. Quando o diabo arma uma cilada, se não tiver já preparado para sair daquele laço, cai e o diabo pega. Esse espírito maligno preparou um laço para esse jovem e ia trocar o professor. O professor ia ser trocado. E quando criou aquela expectativa na sala de aula, o professor está atrasado, quem será que é? A hora que o professor abriu a porta e entrou, o demônio soprou dentro do ouvido dele: você é gay. E ele deixou a dúvida entrar nele. Entrou dentro dele e ele começou, eu acho que eu sou gay mesmo. Começou a gostar de homem. E ele veio aqui, viajou, chegou aqui, caiu com uma legião de demônio aqui. Só para lembrar os irmãos, se você não viu, pega a live embaixo e você vai ver esse testemunho. Mas voltando, irmã Priscila, agora, o seu testemunho foi bem antes, que você começou como, desde pequeno já jogar bolinha de gude, né? Exatamente. Então, desde pequeno já chamava ela de piá, né? De menino, guri, dependendo do estado vai ser o tipo de palavra que será falado. Mas, se começou desde pequeno, as pessoas falam, nasceu assim, não tem jeito. Só para frisar e acabar, para nós terminar essa live, tem jeito, não tem, irmã? Tem jeito, com certeza tem jeito, né? Aonde ali foi com meus... Desde que eu me conheço, né? Por ser humano, por gente, né? Ali foi com 7 anos, né? Como eu falei aqui. Que ali eu não queria estar próximo de menina, brincando, né? Como as meninas fazem, né? Brincadeiras entre meninas, né? Eu não queria. O meu negócio era estar com o menino, batendo cartinha, jogando bolinha de gude, jogando futebol, né? Soltando raia. Todas as atividades que envolvem somente meninos, que esteja no meio de meninos. Brincadeiras onde só esteja menino. Ali eu gostava de estar. E até mesmo alguns da minha família me chamavam de piazão, né? Já com essa idade, né? Começavam a me chamar de piazão. E as pessoas também, os demais, até mesmo os meninos a qual eu brincava, né? Começavam a me chamar de piazão, até que eu fui crescendo, né? Com a idade ali de 12 anos, entre 12 anos, ali foi que começou a ter desejo dentro de mim. Aí então também que teve jovem, né, que queria beijar, né, pastor? Ali chegava em mim e falava. Então ali o inimigo já estava armando tudo e colocando isso dentro de mim, que essa era a prática que eu tinha que fazer, né? Que está praticando. Ele queria mudar aquilo que Deus tinha feito, né? Deus fez uma mulher e o diabo queria transformar em um homem, né? Mudar, mas caiu por terra. Sim. Pastor, tem um ponto, vou falar bem brevemente, que me veio agora em lembrança. O Satanás também lançou na minha mente para que eu tomasse hormônio e me transformasse em homem mesmo. Olha só. Vocês viram o testemunho do irmão Rudinei, né? Um homem que o diabo trabalhou para ser uma mulher, né? Isso. Inverso. E ele queria se transformar em um corpo de um homem. Isso, o inimigo queria, tentou, mas ali eu como não gostava que me chamasse como homem, né? Eu não aceitei aquela seta, não deu certo, eu não quis fazer aquela prática, né? Maravilha, né? Meus irmãos, agradecemos a Deus em primeiro lugar. Agradeço, né, a
todos os inscritos do canal, você que está aí conosco, aqueles que vão ver depois, a maioria estão no trabalho, vão ver essa live só quando chegar, outros vão ver à noite, outros vão ver na madrugada, outros vão ver outro dia. Você que vê essa live, meu irmão, compartilha ela. Não fica só assistindo, seja um evangelista online. O que é ser um evangelista online? Pegar e mandar para frente. Manda, meu irmão, porque testemunho como esse tem que ser lançado para alcançar almas, porque o nome do Senhor está sendo glorificado. Hoje está fazendo a obra, hoje está marchando na rua, meu irmão, hoje está pregando o evangelho com ousadia, com o megafone na mão, indo para cima de Satanás, né, irmã? Sim. Eita glória, tá marchando. É verdade, hoje tá fazendo a obra. Congregando lá em Curitiba, né, na Reage de Curitiba, tudo para a honra e glória do Salvador Jesus Cristo de Nazaré. Meus amados irmãos, também já vou adiantar para vocês, né, a próxima live, estamos ali com a nossa irmã Lisângela, é isso, irmã? Nossa irmã Lisângela, que acompanha também, veio junto com a irmã Priscila de Curitiba, também está congregando conosco lá em Curitiba. O testemunho dessa mulher é forte demais, minha irmã. Quantas vezes você foi arrebatada, irmã? 2 vezes ao céu, 3 vezes ao inferno e 2 vezes arrebatada até o céu, meu irmão. Amém? Então a próxima live que nós tiver vai ser com a nossa irmã Lisângela. Amém? Prepara aí para você não perder a live. Muito forte o testemunho dela, né? Deus mostrou muita coisa para a irmã, né? Muitas coisas. Veste também, né, irmã? Veste. Fé. Falso profeta também mostrou muito, né? Então Deus tirou ela da onde ela estava e Deus colocou ela junto com um povo aqui para ir embora para o céu. Amém? Então fica aí que logo vai ter uma live com ela. Amém, meus irmãos? Um testemunho muito forte com a irmã Lisângela. 3 vezes ao inferno e 2 vezes ao céu. Não perda. Amém? Quero agradecer a Deus, quero agradecer a irmã Priscila. Obrigado, irmã Priscila, né? Por servir a Jesus, por estar caminhando com Cristo. Muito obrigado mesmo, né? Eu fico muito feliz de Deus ter colocado pessoas junto conosco, porque quando Deus falou comigo, Ele falou de uma maneira muito clara. Ele falou bem assim, ó: tem um povo que está te esperando no Paraná. Aí eu olho, né? Essas pessoas que Deus tem enviado, servo e serva de Deus, que Deus enviou para somar comigo nessa caminhada, nessa terra dos viventes. Quer deixar um agradecimento para os nossos irmãos que estão em casa? Amém. Quero agradecer aos meus irmãos, né, ouvintes aí, que estão ouvindo, né, vendo essa live. E que Deus abençoe todos vocês, meus irmãos. Que Deus abençoe o lar, a família, né? Aqueles que também hão de ver. Compartilha essa live para que mais almas também venham ser alcançadas, transformadas e libertas pelo poder do nosso Senhor Jesus. Deus abençoe, meus irmãos. Amém, igreja. E logo logo um culto tremendo na Reage, hein? Não perda o culto de quarta-feira. Glória a Deus. Deus abençoe. Fique na paz do nosso Salvador Jesus Cristo. Amém.